Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de histórico de empresas. Então aqui é do nosso sumário, eu já dei uma atualizada aqui. Então, para a atividade produto que a gente está fazendo, o histórico de empresa entra aqui. Eu resolvi reinseri-lo, tá? Eu tinha dito em outra aula que ele não ia entrar, mas ele acabou entrando, eu revisando, que é importante. E é justamente isso que a gente vai falar agora. Por que é importante estudar o histórico de uma empresa em gestão de negócios, em administração e empreendedorismo, quando a gente vai analisar essa empresa? Primeiro, uma citação. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Edmund Burke, que é um autor, que é o pai do liberal conservadorismo. Então, é o conservadorismo liberal. Tá? O pessoal tem uma noção de que, por exemplo, o atual governo do Brasil, Bolsonaro, é conservador, mas filosoficamente, ao meu ponto de vista, e boa parte da academia concorda, seria, ou pelo menos os grupos mais extremistas são reacionários e não conservadores. Existe uma diferença filosófica entre as duas coisas. Não vou entrar nessa questão se um é bom, se outro é ruim, mas só para mostrar o quanto esse cara aqui ele é relevante para a história da filosofia e da economia, enfim, e essa frase dele é de impacto. Então, embora muito se fale em história de sucesso de empresas e empreendedores, a história de fracasso pode trazer muito mais lições. Então é interessante estudar os fatores que levaram grandes empresas a falir. O aluno de administração ou que se interesse o aluno de administração ou que se interesse mais por esse lado de empreendedorismo, né, seja de outro curso, é bom estudar o histórico das empresas que fracassaram. A gente já falou até da Kodak em uma aula, a gente vai falar do Yahoo ainda nessa playlist, mas tem outros exemplos. Nokia, só você jogar no YouTube, história da Nokia, história de fracasso de empresas. É interessante que tem muito aprendizado com relação a isso. Muitas vezes a história de uma empresa tem muito a dizer sobre a história de um país ou região. Então, a história do Banco do Brasil, ele foi fundado com a vinda da família real para o Brasil, que é um marco na história do Brasil. Eles vieram de lá fugindo de Napoleão e quando chegaram aqui implantaram inúmeras coisas que acabou culminando com a própria independência do país, mas isso posteriormente, né? Mas uma delas foi o Banco do Brasil. Então, e ao longo da própria história do Banco do Brasil se confunde com a história do país. É interessante você estudar o histórico da empresa. Para a atividade de produto, os pontos mais relevantes do histórico da empresa são a origem, que é o contexto e o ano de fundação, histórico de fusão, aquisição, desenvolvimento de novos negócios, marcas, produtos e serviços, e o ano de abertura de capital. Isso é importante. Quando a gente está falando de empresa de capital aberto na atividade, a gente vai ser importante falar isso aqui. Principal fonte de informação é o próprio site da empresa, pode ser o DRI ou site comum, mas não deve ser a única. Eu vou dar o exemplo da Braskem. A primeira vez que eu fiz essa atividade de produto, uma equipe fez sobre a Braskem, e era uma empresa que você ia lá no site institucional dela e só contava as coisas boas que a empresa vem fazendo, prêmios que ela ganhou, enfim, isso é normal. Se você entrar no site do Banco do Brasil vai ser assim, do Itaú vai ser assim, da Natura vai ser assim. Só que se você tem que entrar em outros sites para ver o contraponto, para ver que nem tudo são flores dentro daquela empresa, né? Ver as críticas. Então, no caso da Braskem, era uma empresa que estava envolvida em escândalo de corrupção. Ela foi alvo da Operação Lava Jato no Brasil. E aí a equipe falou disso na própria trabalho, né? Com outra citação, claro que não a citação institucional. Toda a história deve ser contada com verbos no passado também. Na hora de escrever, você não vai escrever o Banco do Brasil abre capital 1800 e pouco. Não, você vai escrever abriu capital. A Natura comprou a Avon no ano de 2018, enfim.
Então sempre você vai escrever com verbos no passado. Do mais, pessoal, é isso. O histórico também costumavam ser nas atividades anteriores muito grandes, né? Você tinha às vezes 3, 4 laudas de histórico, e para essa nova atividade produto eu vou pedir síntese, tá? Não precisa também ficar fazendo todo um rodeio do histórico da empresa, não. Texto sintético, no máximo 2 laudas já é muito, né? Puder menos do que isso, beleza, só com esses principais pontos mesmo já está de bom tamanho. Então é isso, pessoal, até a próxima.